Oi, pessoal, eu sou a professora Natália e hoje na nossa aula de Química nós vamos estudar um pouco sobre os modelos atômicos, ou seja, nós vamos ver a evolução dos modelos atômicos que nós tivemos ao longo da história até chegar no modelo atual e nós também vamos ver as características do modelo atômico que a gente utiliza para estudar no nosso ensino médio. Bom, pessoal, e aí que eu trago para vocês uma linha do tempo que ilustra, os principais momentos onde esses modelos atômicos que a gente vai estudar eles foram formulados. E para isso é importante a gente saber que o modelo atômico ele não surge do nada. Ele surge principalmente para explicar os fenômenos, e as coisas que estavam acontecendo e sendo estudadas naquele determinado momento. E é a partir disso que esses cientistas eles começam a estudar, esses fenômenos e, por fim, eles chegam à formulação de um modelo atômico. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que lá no século IV a.C., nós temos dois filósofos, que são os filósofos Leucipo e Demócrito, estudando o conceito de átomo. E aí já, em 1803 d.C., nós temos o Dalton formulando o modelo dele, em 1898 o Thomson, em 1911 o Rutherford, logo em seguida, já em 1913, nós temos o Bohr postulando o modelo dele, e por fim, em 1927, nós temos a formulação do modelo de Schrödinger. O modelo de Schrödinger ele é um modelo aceito atualmente, mas que nós não estudamos no ensino médio, porque ele é baseado na física quântica. Ou seja, esse modelo ele é um modelo descrito por equações que nós chamamos de funções de onda. Bom, e aí começando lá na Grécia Antiga, como a gente falou no século IV, o que a gente tinha acontecendo? Nós tínhamos os filósofos Leucipo e Demócrito estudando a natureza da matéria. Lembrando que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E aí, a partir dos estudos desses dois filósofos sobre a natureza da matéria, eles chegam ao conceito de átomo. E aí eles dizem que toda matéria vai ser constituída de pequenas partículas que são indivisíveis, que eles denominaram átomos. Então, para o Leucipo e para o Demócrito, o átomo ele seria uma partícula pequena e indivisível. E aí, avançando na nossa linha do tempo e indo lá para o século XVIII depois de Cristo, nós temos um contexto onde estão sendo estudadas o que nós chamamos de leis ponderais. Nós temos o Antoine Lavoisier propondo a lei da conservação das massas, que diz que em uma reação química a matéria ela não pode nem ser criada e nem destruída, ela só pode ser transformada. E nós temos o Joseph Louis Proust trazendo a lei das proporções definidas, que diz que toda substância ela vai apresentar uma proporção em massa que é constante na sua composição. E aí, a partir do estudo dessas leis, desses fenômenos que estavam acontecendo ali nesse momento, por volta do século XVIII, nós temos o início da formulação do primeiro modelo atômico. E aí chegamos então no nosso primeiro modelo atômico que foi proposto, que é o modelo de John Dalton. O Dalton, através do conceito, se baseando no conceito de átomo que foi proposto por aqueles dois filósofos, o Leucipo e o Demócrito, e também nas evidências experimentais que eram observadas através das leis ponderais que a gente viu, ele propõe esse modelo que é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Para o Dalton, então, o átomo ele seria a menor partícula possível, seria uma partícula maciça e indivisível. E assim como o Leucipo e o Demócrito, ele propôs que o átomo ele seria o constituinte da matéria, ou seja, toda a matéria seria constituída por átomos. Além disso, ele traz o conceito de elemento químico, onde ele diz que um conjunto de átomos que possuem o mesmo tamanho, massa e propriedades vai constituir um elemento químico. E além disso, ele propõe que o átomo ele não pode ser nem criado nem destruído, apenas recombinado. Avançando um pouquinho mais na nossa linha do tempo, a gente chega lá no final do século XVIII e início do século XIX, onde nós temos evidências experimentais e fenômenos acontecendo que nos trazem a ideia de que a matéria ela possui uma natureza elétrica. E aí nós temos alguns cientistas estudando esse conceito. No final do século XVIII, nós temos o Benjamin Franklin caracterizando as propriedades das cargas elétricas, ou seja, a partir de experimentos e estudos, ele propõe que as cargas elas podem ser cargas positivas ou cargas negativas.
E aí, no início do século XIX, nós temos o Alessandro Volta estudando o fluxo de partículas elétricas na pilha. E aí, esse fluxo de partículas elétricas que ele observa numa pilha, ele denomina de corrente elétrica. E além disso, no século XIX, nós temos também um experimento que é chamado de experimento dos tubos de raios catódicos ou ampola de Crookes sendo feito. E esse experimento é uma importante evidência para a elaboração do próximo modelo atômico que nós vamos estudar. Bom, pessoal, então para a gente entender como o experimento de tubos de raios catódicos contribuiu para a elaboração do próximo modelo que a gente vai estudar, a gente vai buscar primeiro tentar entender como aconteceu esse experimento. Então, a gente tem aqui na figura 1 essa imagem que mostra para a gente o tubo de raios catódicos ou ampola de Crookes, como também era chamado. E aqui na figura 2 nós vamos ter um esquema que representa como estava acontecendo esse experimento. Então, no que consistia esse experimento? Nós tínhamos a nossa ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos, que é essa aqui. E aí dentro desse tubo a gente tinha um gás a baixa pressão e além disso nós tínhamos também duas extremidades de cargas opostas. Essa extremidade aqui, que é o cátodo, possui carga negativa e essa extremidade aqui, que é o anodo e que possui carga positiva. E além disso, esse tubo ele estava conectado a uma fonte externa de energia, como por exemplo um gerador ou uma bateria. E aí, o que era observado nesse experimento? Era observado que, quando essa fonte de energia externa ela era ligada, um raio ele saía aqui da extremidade negativa, cátodo, em direção à extremidade positiva, que é o anodo, nessa direção, ó, em amarelo, nossa seta em amarelo. E aí era isso que era observado no experimento. Aí, a partir dessa observação, o que foi concluído? Que se a gente parte do princípio de que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, e esse raio aqui ele estava sendo atraído pela carga positiva, porque ele estava vindo em direção à extremidade positiva, a conclusão é de que ele seria composto de partículas de cargas negativas. E essa foi justamente a conclusão que se chegou a partir desse experimento, de que esse raio aqui ele era composto por partículas de cargas negativas que foram chamadas de elétrons. E então, principalmente através do estudo desse experimento dos tubos de raios catódicos e das conclusões, que se obtiveram através desse experimento, o Thomson, o Joseph John Thomson, ele formulou um modelo atômico em 1897. O modelo atômico do Thomson, ele é esse aqui, que a gente pode ver na nossa imagem, ó. E ele era descrito por ser um átomo eletricamente neutro, maciço e esférico, porém divisível, ao contrário do modelo que a gente viu antes do Dalton, em que ele dizia que o átomo ele seria indivisível. Para o Thomson, o átomo ele era divisível. E como ele chegou a essa conclusão? Justamente através do experimento dos tubos de raios catódicos, ao observar ali aquele raio com partículas negativas, que são os elétrons. E aí, a partir disso, ele chegou à conclusão de que o átomo ele teria partículas positivas e partículas negativas em sua composição. Ou seja, o átomo do Thomson ele era composto por um fluido de carga positiva e ali, nesse fluido de carga positiva, nós teríamos dispersas partículas de cargas negativas, que seriam os elétrons. E aí, o Thomson ele dizia que no átomo o total de cargas negativas seria igual ao total de cargas positivas, e por isso que o átomo seria eletricamente neutro. E aí, pessoal, outra situação que a gente precisa destacar é que estava acontecendo ali, por volta de 1896, 1898, que era a descoberta do que nós chamamos de radioatividade. A radioatividade é um assunto que nós estudamos um pouco mais para frente. Mas a gente vai passar rapidamente por ela, porque a descoberta da radioatividade ela foi importante para a elaboração do próximo modelo que a gente vai ver. E aí, o que a gente tem nesse momento? A gente tem lá em 1896 o Henri Becquerel descobrindo o primeiro elemento químico que era capaz de emitir radiação de forma espontânea, que é o elemento que ele denominou urânio. E em 1898, nós vamos ter o Pierre e a Marie Curie descobrindo mais dois elementos químicos radioativos, que são o rádio e o polônio. Mas o que seria um elemento químico radioativo?
Seria, então, um elemento químico que emite radiação de forma espontânea. E aí, a radiação, ela é denominada como a emissão de partícula que possui energia e carga elétrica e carga magnética e que se propaga a uma certa velocidade. Ou seja, a radiação ela é a emissão de uma partícula que possui energia e carga. E aí nós vamos ter a partícula alfa, a partícula beta e a radiação gama. Bom, e o próximo modelo que nós vamos ver foi o modelo proposto pelo Rutherford. E aí, para chegar nesse modelo, o Rutherford ele fez um experimento, que foi o experimento do bombardeamento de partículas alfas em uma folha fina de ouro. Aqui nessa imagem, nós temos o esquema de representação desse experimento. Aqui, ó, número 2, é uma caixa de chumbo, que era uma caixa capaz de conter a radiação. E aqui, representado pelo número 1, dentro dessa caixa de chumbo, nós temos um elemento radioativo, ou seja, um elemento que emite radiação de forma espontânea, que, se eu não me engano, para esse experimento ele utilizou o elemento polônio. E esse elemento ele estaria aqui dentro dessa caixa de chumbo, que era capaz de isolar e direcionar essa emissão de radiação, né? Aí, além disso, nós vamos ter nesse experimento, nós temos aqui representado pelo número 5, essa folha fina de ouro, cercada pelo número 4, que é um anteparo feito de um material fluorescente, que seria capaz de detectar, né, a emissão dessa radiação do elemento polônio ao redor dessa folha de ouro. E aí, basicamente, o que a gente tinha acontecendo nesse experimento do Rutherford? A gente tinha esse elemento radioativo emitindo partículas alfa, que são partículas que possuem carga elétrica positiva, sendo bombardeadas aqui nessa folha de ouro. E o que o Rutherford observou? Quando o elemento radioativo ele emitia essas partículas alfas, a maior parte dessas partículas elas passavam diretamente pela folha de ouro numa trajetória reta. Porém, além disso, ele reparou que algumas partículas eram desviadas quando batiam na folha de ouro, e aí a gente pode observar como aqui, ó, por exemplo, a trajetória dessa partícula aqui, passando pela folha de ouro, tendo a trajetória desviada. Essa aqui, ó, representada pelo número 7. E, além disso, uma quantidade menor ainda de partículas que batiam na folha de ouro e voltavam pela mesma trajetória que vieram. E esse foi o experimento que o Rutherford fez e as observações que ele fez através do experimento. Bom, e aí nós chegamos no modelo atômico que foi proposto pelo Rutherford. No modelo atômico proposto pelo Rutherford, onde ele se baseou nas observações dele, né, daquele experimento que ele realizou do bombardeamento de partículas alfas em uma folha de ouro, ele propôs que o átomo ele seria composto, em sua maior parte, por espaço vazio. E como ele chegou a essa conclusão? Ao observar que a maioria daquelas partículas alfas que estavam sendo bombardeadas na folha de ouro, elas passavam diretamente pela folha. Isso indicaria que o átomo teria grande parte da sua composição composta de espaço vazio. E, além disso, ele dividiu o átomo em duas principais regiões, que seriam o núcleo e a eletrosfera. O núcleo seria essa região aqui, localizada na região central do átomo, onde estariam as partículas de carga positiva e as partículas neutras, que são os nêutrons, e as partículas de carga positiva, os prótons. E a eletrosfera, ela seria a região ao redor do núcleo, onde os elétrons, que são as partículas de carga negativa, estariam ali orbitando. Como a gente pode ver aqui, essas órbitas descritas pelo Rutherford. E os elétrons representados aqui. E aí, esse seria o átomo do Rutherford. Bom, pessoal, e aí, o que aconteceu? Bem próximo ali da época onde o Rutherford ele propôs o modelo atômico dele, a gente tinha cientistas que estavam questionando o modelo do Rutherford. Porque, de acordo com a física clássica, o modelo do Rutherford, o átomo ele não poderia existir. E como eles explicavam isso? Porque, partindo do princípio que cargas opostas se atraem, e no átomo do Rutherford nós tínhamos ali um núcleo positivo com os elétrons orbitando ao redor desse núcleo com carga negativa,
haveria atração entre o núcleo positivo e os elétrons negativos. E o que aconteceria seria que os elétrons eles perderiam energia continuamente, sendo atraídos por esse núcleo positivo até se chocarem com esse núcleo. E aí, quando houver essa colisão do núcleo com os elétrons, o átomo ele deixaria de existir. E por isso, o modelo atômico do Rutherford ele estava sendo questionado. Além disso, dentro desse contexto, nós tínhamos também o Max Planck propondo o conceito de quantização de energia. Ou seja, o Planck ele dizia que a energia ela não era contínua, e sim que ela poderia ser emitida ou absorvida através do que ele chamava de pacotes de energia quantizados. Basicamente, era como se a gente fosse dividir uma energia em pequenas caixinhas com quantidades já definidas. Isso era a quantização da energia pelo Planck. E aí, galera, através desse conceito de quantização de energia proposto pelo Planck e se baseando no modelo atômico proposto pelo Rutherford, o Bohr, outro cientista chamado Niels Bohr, ele propõe um modelo atômico dele. No modelo atômico do Bohr, nós vamos ter esse átomo também dividido em duas regiões, como a gente pode ver aqui na nossa imagem, ó. Essa região central, que é o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons e, portanto, possui carga positiva, e a região ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, onde estão localizados os elétrons. Porém, de acordo com o modelo do Bohr, essa região da eletrosfera ela seria dividida em órbitas circulares, chamadas de níveis ou camadas de energia. Esses níveis ou camadas de energia, eles possuem valores específicos e são representados pelas letras. Aqui a primeira camada mais próxima do núcleo é a K, estamos na camada L, a camada M, e assim por diante até a letra Q. E aí, além disso, o que o Bohr postulava no modelo dele? Ele dizia que o elétron ele se localizava em uma camada específica com energia constante, o que é chamado de estado estacionário do elétron. E aí, quando o elétron ele sai, ele absorve energia e entra no que se chama de estado-estado, ele sai da sua camada de origem e pula para uma camada mais externa, ou seja, uma camada mais energética, que é mais afastada do núcleo. E aí o que acontece? Quando o elétron ele pula para essa camada mais energética e retorna para sua camada de origem, ele vai emitir energia em forma de luz visível. Bom, pessoal, então depois da gente ver todos os modelos atômicos que foram propostos por cientistas ao longo da história, nós chegamos no modelo de Bohr, que é o modelo que nós utilizamos para estudar no ensino médio. E aí eu trago agora para vocês a caracterização do átomo. O átomo aqui, nós temos um átomo hipotético chamado X, e ele vai ser caracterizado por dois principais números. Um é o número atômico, que é representado pela letra Z, aqui embaixo, e o outro é o número de massa representado por A, aqui em cima no nosso átomo. Então, a gente tem que, num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembrando que nosso número atômico é igual ao número de prótons. Então, por exemplo, se a gente pega um átomo do elemento magnésio, que é representado por Mg, que possui número atômico Z igual a 12, e ele está eletricamente neutro, significa que nós vamos ter Z, número atômico, igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Tudo isso vai ser igual a 12. Olhando para o nosso número de massa, a gente tem que o número de massa ele vai ser igual à soma do número de prótons, ou seja, número atômico Z, mais o número de nêutrons, ou seja, A é igual a P mais N. Se a gente pega como exemplo o átomo do elemento sódio, representado por Na, que possui Z igual a 11, aqui, ó, o Z, e A igual a 23, a gente vai ter, ao fazer essa soma, que o nosso A é igual a 23 e o nosso número de prótons é igual a 11, que a gente vai ter um total de 12 nêutrons. Além disso, a gente tem que destacar que o elemento químico vai ser caracterizado por ser um conjunto de átomos que possuem mesmo número de prótons, ou seja, que possuem mesmo número atômico. E aí, pessoal, se um átomo eletricamente neutro, ele perde ou ganha elétrons, nós vamos ter a formação de uma nova espécie, que é uma espécie carregada eletricamente chamada de íon. Nesse primeiro caso aqui, ó,
se nós tivermos um átomo neutro que está perdendo elétrons, nós vamos ter a formação de uma espécie carregada eletricamente, que é um íon positivo, que nós denominamos cátion. Vamos observar um exemplo. A gente tem aqui, ó, um átomo do elemento alumínio, que é representado pela letra Al. O Z dele, número atômico, é igual a 13. Significa que o número de prótons dele também é igual a 13. E se ele está eletricamente neutro, significa que nós temos número de prótons igual ao número de elétrons. Então, nosso número de elétrons também vai ser igual a 13. Quando esse átomo de alumínio ele perde 3 elétrons, que é esse segundo caso aqui, nós vamos ter a formação desse cátion, que é o Al3+. O nosso número atômico ele vai continuar sendo 13, assim como o nosso número de prótons. Só que esse átomo ele perdeu 3 elétrons para se tornar esse cátion. Então, significa que ele não vai ter mais 13 elétrons. Se ele tinha 13 e ele perdeu 10, ele vai passar a ter 10 elétrons. E é o cátion Al3+. Quando, por exemplo, nós temos um átomo eletricamente neutro ganhando elétrons, que é esse segundo caso aqui, nós vamos ter a formação de um íon negativo, ou seja, uma espécie carregada eletricamente negativamente, que vai ser chamada de ânion. Então, se a gente olha aqui para o nosso átomo de oxigênio, representado pela letra O, que possui número atômico Z igual a 8, o que significa que ele tem número de prótons igual a 8. Se ele está eletricamente neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons, significa que nós temos 8 elétrons. Já se esse átomo de oxigênio ganhar 2 elétrons, ficando o ânion O2-, o número de prótons e o número atômico dele vai continuar sendo 8. Porém, como ele ganhou 2 elétrons, o número de elétrons dele passa a ser 10. Eu trago agora para vocês, pessoal, de acordo com o átomo de Bohr, o que nós chamamos de níveis ou camadas de energia do átomo, que são representados aqui na primeira coluna, a camada ou nível de energia, representados pelas letras, ó. Na primeira coluna, como a gente viu lá, letra K, letra L, M, N, até a letra Q. E aí, cada um desses níveis ou camadas de energia vai ser representado por um número que nós chamamos de número quântico principal, N, que vai de 1 a 7, de acordo com as letras K a Q. Nós temos aqui nessa segunda coluna. E aí, além disso, cada uma dessas camadas de energia, ela vai suportar uma quantidade máxima de elétrons, que nós temos aqui na nossa terceira coluna. Essa quantidade máxima de elétrons ela é dada pela equação 2n elevado a 2, onde esse n é justamente esse n, número quântico principal que a gente viu aqui na segunda coluna. Ou seja, se eu estou na camada ou nível de energia K, onde o meu n é igual a 1, a quantidade máxima de elétrons que eu vou ter vai ser 2 vezes 1 elevado a 2, o que vai me dar no máximo 2 elétrons. E aí, essa conta ela é feita para todas essas camadas de energia, né? O que me dá o total, né? A quantidade máxima de elétrons que cada uma dessas camadas vai suportar. E aí, galera, além dessa divisão proposta pelo modelo de Bohr em níveis ou também chamadas de camadas de energia, um outro cientista, que foi o Arnold Sommerfeld, ele propôs que esses níveis energéticos eles se subdividiriam em subníveis energéticos, que são representados pelas letras S, P, D e F. E aí, assim como os níveis, esses subníveis energéticos, eles também vão ter um número máximo de elétrons que eles comportam. Então, a gente tem aqui no subnível S, que é o primeiro, o máximo de 2 elétrons, no subnível P, 6 elétrons, no D, 10 elétrons e no F, 14 elétrons. E aí, o que acontece? Esses dois conceitos que a gente viu de níveis e subníveis de energia, eles vão ser bastante importantes para a gente estudar a nossa próxima aula, onde nós vamos ver o diagrama de Linus-Pauling e distribuição eletrônica para átomos, nêutrons e íons. E aí eu vejo vocês na próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem nos procurar sempre.